Para nós da Hartmann, é um prazer tê-los conosco em mais um episódio de Undicast. Hoje com a presença do James Francisco dos Santos. Ele atualmente é o presidente do Corém de São Paulo, na gestão de 2021 até 2023. É enfermeiro, especialista em urgência e emergência e também em terapia intensiva. James, super obrigada por você ter aceito o nosso convite. Doutor Viviane, o prazer é todo meu, eu posso chamar de Vivi, né? Eu acho que fica muito mais tranquilo a gente fazer esse bate-papo desse jeito. Agradecer ao convite, prazer sempre muito grande poder transmitir o conhecimento ao profissional de enfermagem, aos demais membros da sociedade e receber um convite do Grupo Hartmann para falar a respeito de um tema tão importante que é a responsabilidade civil do profissional de enfermagem e, é claro, por que não dizer do profissional de saúde, é fundamental hoje para deixarmos os nossos profissionais extremamente esclarecidos. Então, agradeço muito a esse convite e poder estar nesse momento aqui fazendo esse bate-papo. Nós que agradecemos. James, eu vou começar fazendo uma provocação, no bom sentido. Eu me preparei para conversar com você e eu li um documento do Conselho Nacional de Justiça falando desde quando que a judicialização passou vamos colocar aqui entre aspas, né, a fazer parte do cotidiano do judiciário brasileiro. Isso, então, eles colocam nesse documento que é devido à Constituição de 1988, onde fica assegurado, o direito à saúde garantida pelo Estado. Então, a partir de então, muitos são os processos, às vezes eles se acumulam, não tem a celeridade que o paciente precisa. Então, queria que você começasse a falar conosco a respeito disso, e aí, a partir daí, a gente pode desenvolver, pode até entrar num nicho específico, né, que a gente pode falar das lesões por pressão. Exato. Que eu acho que faz, né, lógico, a enfermagem tangencia todo o processo, mas, em especial, hoje eu vou pedir para a gente se ater nesse foco. Claro. Bom, quando a gente fala a saúde é um direito de todos, um dever do Estado, a gente realmente traz uma responsabilidade muito grande. Lembrando que nós temos o melhor plano de saúde do mundo. Né? O Sistema Único de Saúde é o melhor plano de saúde do mundo. Verdade. Quando a gente olha a Lei 8080, que foi a lei que trouxe a criação do SUS, um dos aspectos importantes é justamente porque na lei você não traz a questão de quem vai pagar a conta. Né? E quando você não diz quem paga a conta, algo vai dar errado. E aí quando você tem uma carta magna dizendo, olha, saúde é um direito de todos e um dever do Estado, quem é o Estado que vai pagar? É o ente federado, é o ente estadual, é o ente municipal. Não temos essa delimitação. Na maioria das vezes nós temos os recursos tripartite sendo repartidos aí por cada um dos responsáveis, mas infelizmente nós sabemos que ao longo de todo esse período a sociedade ela não foi contemplada com a sua saúde na integralidade e isso tem trazido alguns problemas ao longo dos anos, né? Quando se observa do ponto de vista de que este processo de conhecimento da sociedade sobre os seus direitos passa a ser muito maior, as pessoas começam a questionar. Né? E aí, com a chegada da Constituição, que traz justamente que é um direito de todos e um dever do Estado, e eu conhecendo os meus direitos, eu começo a buscar esse direito. E a sociedade realmente começou a buscar isso. Isso traz um impacto sobre os nossos serviços de saúde de uma forma geral, sejam eles públicos ou privados, e não se tem a condição de atender a todos na necessidade. E uma das coisas que acontece hoje, né, na nossa atualidade, é justamente buscar o âmbito do judiciário para você ter esse direito garantido, através de processos de judicialização, né, que tem se amontoado aí nesse segmento, né, e cada vez mais a gente percebe que isso tem aumentado, e é claro, isso traz um impacto muito grande para a saúde. Né, se nós formos pensar hoje, a medicação mais cara que nós temos no mercado, disponível e foi incorporada pela Conitec, é o Zolgensma. Né? 12 milhões de reais, uma dose. Veja, é um direito meu. Sim. E o Estado tem que prover. Mas para 12 milhões de reais, quantas pessoas não vão ficar sem assistência? Exato. Ou seja, a judicialização é uma ferramenta e ela precisa ser utilizada com muita consciência. Este é um processo de amadurecimento de toda a nossa sociedade, que nós esperamos que isso seja oportunizado à orientação a todos. Né? Não é simplesmente judicializar um processo que você vai ter o seu benefício garantido. Até porque ele demora.
né? Você tem uma série de coisas, são vários documentos, né, que o paciente, o advogado, a família, enfim, precisa prover para que esse juiz tenha conhecimento. Ele não é um profissional, né? Ele é uma pessoa, né, um profissional do direito. Então, ele vai precisar de todos esses recursos. Então, a gente já tem uma falha aí que talvez seja provê-lo de toda essa informação. Exato. Da informação necessária para que ele tome um bom juízo. E aí, por exemplo, uma medicação dessa, eu acho que eu sinto, eu trabalhei muitos anos no Sistema Único, que nós que lidamos, né, com a máquina pública, nós não aprendemos talvez a fazer a coisa mais importante em saúde, que é fazer a conta. Exato. Né? A gente não sabe quanto custa, né? Eu me lembro quando eu fazia estágio no último ano da faculdade, que quando você vai fazer uma prescrição, você vai fazer o que está escrito, por exemplo, na prescrição médica. Em nenhum momento eu fui lá e coloquei quantas seringas eu ia usar, quantas agulhas eu ia usar para fazer uma medicação. Mas quando eu me formei e fui trabalhar num hospital privado, que foi meu primeiro emprego, eu levava várias broncas da chefia, falava, olha, mas você não fez, mas eu tenho que fazer, lógico, né, eu tinha que fazer, mas eu não tinha essa dimensão. Eu acho que a gente precisa, de fato, né, até trazer isso para a graduação, que alguém vai pagar essa conta, né? Hoje é muito importante a gente discutir no ambiente de formação dos profissionais, e a enfermagem ainda é uma das profissões da área da saúde que se discute muito isso, se discute a questão do gerenciamento, se discute o custo, né? E isso é mostrado nos trabalhos científicos, que quando nós observamos aí em protocolos, todos os protocolos bem gerenciados, eles se dão justamente pela figura do enfermeiro, então é sinal de que esse processo ainda, mesmo que deficiente, ele tem um papel importante na formação do enfermeiro, mas hoje nós precisamos discutir muito isso. Você traz um ponto extremamente importante, que é a questão do custo hoje na saúde, né? Já que falávamos de judicialização e de medicações caras, de equipamentos caros, de dispositivos, né, de tratamentos muito caros, é muito importante que eu esteja vinculado à questão hoje do entendimento do custo. E eu sempre digo nas minhas palestras aos profissionais de enfermagem que enfermagem hoje é um negócio. Aquele banho no leito que eu dava antes pensando só na água, na roupa de cama, hoje esse banho no leito é um negócio. Porque veja, quando nós utilizamos no mínimo 3 litros de água para dar um banho, é sinal de que eu vou molhar muitos lençóis. Sim. Esses lençóis vão ficar pesados, vão ser colocados num saco de hamper, vão ser levados à lavanderia e aquilo gera um custo muito alto. Sim. E poucos são os profissionais que se atentam quanto é um custo de uma lavanderia para uma unidade de saúde, né? E quando nós falamos justamente nessa evolução da enfermagem, veja, quando nós colocamos, por exemplo, hoje, um dispositivo de banho no leito a seco, seja ele por lenço, né, ou por um sabão que não tem enxágue, a tecnologia que você incorporar para o seu serviço, muitas vezes a enfermagem é uma das profissões que questiona muito isso. Verdade. Mas eu gosto de dar banho no leito com água. Né? Então, hoje o banho no leito é um cuidado importante. E é um cuidado básico. Né? Como nós estamos falando aqui de alto custo, medicações caras, tratamentos caros, isso impacta muito mais ainda. Né? Eu digo para vocês, essa semana a gente teve um evento no Corém, em São Paulo, para discutir justamente a questão do enfermeiro auditor no serviço de saúde. E a entrada desse enfermeiro auditor vinculado à base da pirâmide, que é quem está na ponta, à beira-leito, fazendo esse cuidado. A importância de você ter essa comunicação entre as duas pontas. Entre o enfermeiro auditor que está aqui no topo, que é aquele que vai revisar o processo, que vai ver o prontuário, e aquele que está escrevendo, como você muitas vezes colocou, que foi questionado por sua chefia. Eu tenho absoluta certeza que sua chefia, em algumas vezes, falou assim, Vivi, você não colocou os 10 centímetros de esparadrapo, você não contabilizou as 3 seringas que você utilizou, as 2 agulhas, não é isso? Porque antes nós fazíamos esse tipo de controle. Hoje, graças a Deus, existem outras ferramentas para que a gente possa fazer isso, mas é indispensável que a enfermagem esteja vinculada à questão do custo. Hoje o custo realmente é um fator importante a ser discutido e isso traz impacto sobre a nossa assistência de enfermagem. Não, sem dúvida. James, o que você acha, o que você pensa a respeito se a gente conseguisse fazer a transição de fato, né, real,
do modelo curativo para o modelo preventivo? Você acha que isso impactaria no maior número, menor número de judicializações, maior ou menor custo, né? Já que a gente aproveitou e falou das duas coisas. Eu vejo que o modelo preventivo ele tem total ligação com o processo educacional, né? Hoje, nós temos a necessidade de conscientizar os nossos usuários da saúde, seja ela de saúde suplementar ou de saúde pública, né, no modelo do Sistema Único de Saúde, a ter uma consciência muito grande sobre aquilo que ele é responsável, né? Se nós fizermos uma pesquisa rápida na sociedade, você vai ver que qualquer usuário que vai até um médico e passa em consulta, se ele não sair de lá com a receita e com um pedido de exame com no mínimo 3 solicitações, ele vai ficar chateado, né? Então, quando a gente percebe isso, você percebe que o modus de pensamento do indivíduo é: eu preciso consumir aquilo que eu pago. Na saúde suplementar, é o pagamento do plano de saúde, né, da seguradora de saúde. Na saúde pública é o próprio pagamento dos seus impostos, que são revertidos em recursos para esses usuários. Mas quando nós não temos a consciência de que este gasto, que eu acho que ele não existe, né, porque eu paguei, ele não é contabilizado pelo usuário, você começa a ter hoje, por exemplo, uma sinistralidade muito alta nos planos de saúde, no Sistema Único de Saúde, o que gera diríamos, uma perda muito grande de recursos, né? Então, esse processo de prevenção, ele é fundamental. Quando nós conseguimos fazer com que a atenção primária, né, a prevenção das doenças, elas sejam um fator importante, não só para os gestores de saúde, mas também para a sociedade, nós vamos conseguir trazer pelo menos um equilíbrio, né, nessa conta pública ou nessa conta privada da saúde, fazendo com que realmente essas questões da judicialização elas possam diminuir, porque as pessoas vão ser muito bem tratadas num processo preventivo, evitando que muitas doenças surjam, né? E nós vamos ter também a consciência desse indivíduo, entendendo que este recurso que é tirado daquilo que foi planejado para o todo e colocado na judicialização, tem um impacto sobre a sociedade. Então, eu acredito que este processo de prevenção, de orientação, é fundamental para a mudança de cultura da nossa sociedade. E assim, eu acho que falta, né? Você, como profissional da saúde, muitas vezes não enxerga que você também é um usuário da saúde, dessa mesma saúde, seja, né, privada ou seja ela pública. E aí eu queria que você falasse um pouco, olhando agora para nós profissionais. O que a judicialização tem acarretado de mudança ou de construção de um novo paradigma ou quebra de um antigo paradigma? Porque até bem pouco tempo as pessoas não se preocupavam muito, por exemplo, com complicações. Então você via no jornal, a equipe de enfermagem errou a dosagem da medicação. Mas você via uma manchete, mas aquilo não se perpetuava. Sim. Né? A gente nem sabe o que aconteceu. Será que aquele profissional, primeiro, né, de fato, foi ele o responsável? Se foi o responsável, qual foi a repercussão do caso? A gente sabia do lado só do usuário, mas não do profissional, né? E aí, a partir, você falou até da medicação mais cara, né, que passa aí por esse processo de judicialização. Quais outros processos ou dispositivos ou tratamentos que você tem conhecimento que também tem passado por isso? Hoje, quando nós falamos em segurança do paciente, né, e nós sabemos que hoje existe a primeira vítima, que é o próprio paciente, a segunda vítima, que é o profissional, e a terceira vítima, que é a sociedade, ou seja, a sua família, o seu ciclo familiar que está em volta desse profissional. Quando nós falamos dessa questão que você trouxe aí, eu vou começar a discutir justamente desse ponto, que é a questão de quando existe um erro, né, e nós sabemos que o erro de medicação é o mais comum, né, uma das principais preocupações da Organização Mundial de Saúde, todo mundo que estuda a segurança do paciente, quando existe qualquer evidência de um possível erro médico, e que se lembre que erro médico não é a figura do médico, é um erro cometido por um profissional da área da saúde, quando isso acontece, você tem um impacto muito grande sobre o profissional de enfermagem, né? E eu digo profissional de enfermagem porque somos nós que estamos 24 horas ali à beira-leito, somos nós que estamos diretamente na assistência a esse paciente. E quando este fato acontece, você vê o impacto sobre ele. Ao longo desses 5 anos e meio que eu estou no Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, primeiro como conselheiro, depois como conselheiro e presidente,
eu tenho visto muitos profissionais de enfermagem chegarem destruídos por causa de consequências de atos como esse, né? De atos de imperícia, negligência e imprudência, que geraram processos éticos. Alguns que foram para a mídia foram extremamente julgados preliminarmente, condenados, julgados e condenados, onde muitas vezes, quando se provou que ele não era o culpado ou que ele não era o responsável por aquilo, a reparação ela não foi 1/10 do estrago que foi a divulgação da notícia. E nós vivemos num mundo extremamente sensacionalista, né? Onde vender é justamente trazer uma matéria impactante para a sociedade. Então esse profissional ele sofre muito com isso, né? Então esse é um aspecto que nós hoje nos preocupamos muito, porque isso tem impactado na saúde mental dos profissionais de enfermagem. Bom, o segundo aspecto que você traz, e é importante que seja de consciência de todos, é que este processo de mudança das características da nossa sociedade trazem uma responsabilidade maior para o profissional de enfermagem. Não sei, né, se você tem o domínio deste conhecimento, mas no Brasil nós temos um número assustador de escolas de direito, né? E o que a gente vinha lá fora, enfermagem não fica atrás, mas a medicina também, né? Vamos tratar da questão da judicialização, que é o advogado principal responsável por isso, né? Quando nós tínhamos no passado, que todo mundo conhecia o advogado de porta de cadeia, hoje nós já temos a figura do advogado de porta de hospital, que é ele que está lá para ver a questão da judicialização, quando falta uma assistência ao paciente, que é ele que está lá para abrir um processo contra a instituição, contra o próprio profissional de enfermagem, né? E como você trouxe aí, muitas vezes esses erros eles repercutem diretamente sobre a figura do profissional. E para a enfermagem que passa 24 horas ali do lado do paciente, isso é muito fácil de ocorrer, né? Por isso a importância de termos a discussão da responsabilidade civil do enfermeiro, né? Discutimos isso muito, eu sou uma das pessoas que falam a respeito disso dentro do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, trazendo justamente a conscientização ao profissional de enfermagem. Hoje, você precisa cuidar da sua responsabilidade civil, porque você pode ser que há algum tempo, né, de assistência, quando você menos espera, você ser levado a responder a um caso de negligência, imprudência e imperícia, e aí a repercussão ela pode se dar no âmbito administrativo, pode se dar no âmbito ético, que é do Conselho Regional de Enfermagem, mas ela também pode se dar no âmbito da responsabilidade civil, onde nós sabemos que... Criminal, não? Sim, é também criminal, mas na civil é o grande impacto, né? Porque, veja, quando você tem qualquer condenação civil, a primeira coisa que acontece é o juiz fazer com que haja reparação do dano. Ou seja, o impacto vai ser financeiro para este profissional, né? E quantos dos profissionais de enfermagem, eu sempre pergunto isso para eles, quem guardou 10% do seu salário para pagar uma custa de um processo civil de 400 mil reais? Ninguém. Mas hoje isso é muito comum. Esse é o valor mínimo? Não, esse é um dos valores. Esse é um dos valores. Depende muito do tipo de dano que você fez. Você lida com lesão de pele, você sabe que antes nós falávamos assim, a mudança de decúbito tem que acontecer de 2 em 2 horas. Hoje nós sabemos que 10 minutos, a depender da condição clínica do paciente, é um fator agravante para o aparecimento da lesão de pele. E veja, quando você vai olhar o prontuário do paciente, que é o registro, o que é que falta lá? A anotação de enfermagem. Né? Falta justamente isso. A responsabilidade é de quem? Do profissional de enfermagem. Então, para você, profissional de enfermagem, para você, profissional da saúde, eu quero deixar aqui uma mensagem muito importante. O registro é algo fundamental para defender, principalmente você, em aspectos civis e penais. Por isso, não negligencie o seu registro de enfermagem, não negligencie o seu registro da área da saúde, porque isso pode fazer a diferença no futuro em uma causa que você possa ser ajuizado, né? Então, esse é um aspecto muito importante. E olha que a gente bate nisso, né? Tem que escrever uma boa anotação. Você, como professora, deve falar isso todos os dias anotação, para o seu aluno. Evolução. E não é isso que a gente vê na prática. Você até consegue, né? Eu não sei o que acontece, eu acho que a gente deve ter alguma chave que desliga alguma coisa quando a pessoa se forma. E aí, quando ele vai e assume a sua posição de profissional, enfermeiro, enfermeira, enfim, muda. Então, às vezes você tinha um aluno brilhante, enfim, né? Do ponto de vista da condução no processo educacional. E quando chega na prática, perdeu-se.
Ele se perdeu em algum lugar, ele parou em algum lugar. Honestamente, eu não consigo entender muito isso. Eu vou te dizer que isso se dá, eu sempre brinco com as pessoas, que as pessoas têm 2 anjinhos. O da direita é o anjinho bom, o da esquerda é o anjinho mau. O da direita fala assim, anota, anota, anota. O da esquerda fala, não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. Tá cheio de coisa para fazer. Tem muita coisa, você não vai conseguir, vai passar o plantão e alguém vai reclamar. E aí o profissional não anota. Né? Então, é muito importante o registro de enfermagem. Por mais que você ache que não vai acontecer nada, eu vou aí trazer um aspecto do advogado, né, que ele sempre diz, quando ele começa a pensar sobre qualquer causa, ele pensa sobre o pior aspecto, o pior cenário possível. Então, para o profissional de enfermagem que está nos assistindo, que vai levar isso aqui para a sua vida, né? Veja, quando você achar que esse registro não vai fazer falta para a assistência do seu paciente, ele vai fazer falta para a sua vida. Então, não negligencie o seu registro. O registro é fundamental, né? E é um aspecto que nós, enquanto pessoas que somos formadoras de profissionais de enfermagem, batemos muito nessa tecla porque ela faz toda a diferença. Lógico, aqui a gente colocou até num tom de brincadeira, enfim, mas isso é muito sério, né? Isso é uma coisa que, né, o James aqui como presidente e que vai julgar a parte ética do conselho, né? É algo que, é o que ele falou, ele recebe pessoas lá no conselho destruídas por conta de um processo, por conta de uma perda financeira que muitas vezes não tem essa reserva, porque você nunca vai imaginar que você vai ser arrolado a ter, né, um ônus financeiro desse tamanho. E você tocou no aspecto da responsabilidade penal, né? Eu sempre digo para as pessoas que toda lesão gravíssima e que habitualmente cause situações de óbito ou situações incapacitantes para o resto da vida pode levar a uma condenação penal, né? E no aspecto penal, quando você é condenado, você vai ser retirado da convivência social. Ou seja, você vai perder o seu direito de ir e vir, você vai ficar recluso, né? E aí é o que eu sempre digo às pessoas, você vai a partir desse momento, hashtag o sol nasce quadrado todos os dias. Porque você vai ser privado do seu direito, né? E o direito à liberdade, muitas situações. Para profissionais de enfermagem. Para profissionais de enfermagem. Né? Eu vou dar um aspecto que é muito comum de acontecer. Eu sou de pronto-socorro e vivenciei isso ao longo da minha formação e do meu trabalho muitas vezes. Pronto-socorro lotado, plantão agitado, paciente confuso, desorientado e algumas vezes o que é que o profissional de enfermagem acaba esquecendo? De levantar a grade. Esse paciente cai, faz um TCE, acaba evoluindo mal, vai a óbito. Quando é feito toda uma avaliação ética, uma avaliação daquela situação, veja, você foi o responsável por dar início, né, àquela situação. E isso pode levar a uma condenação penal. E as pessoas têm buscado muito, né? A gente sempre diz, hoje a sociedade, ela facilmente com uma googada ou uma pesquisa rápida na internet, ela encontra todos os seus direitos. E aí, a partir do momento que ela encontra os seus direitos, de novo, nossa Constituição garante a saúde é um direito de todos, um dever do Estado, da mesma forma que os seus direitos são preservados. Né? São preservados pela Lei 7.498, que é a lei do exercício profissional, pela nossa Constituição Federal, pelo Código Penal, pelo Código Civil, pela própria lei do consumidor. Então é muito importante hoje que nós tenhamos essa consciência. Né? O processo de cuidar, ele precisa ser muito bem estruturado. E aqui vai um elogio a você, ao Grupo Hartmann, por ter essa preocupação. Né? Hoje nós entendemos que o papel de uma indústria, o papel de um ente da sociedade que tem o seu negócio voltado para produtos, ele é muito importante quando ele se coloca na posição de formar, de educar, né? Então isso faz a diferença. Então meus parabéns, eu sou uma das pessoas que gosto muito de tecnologia e quando eu encontro a oportunidade de estar em espaços como esse, de poder discutir né, o papel do profissional de enfermagem junto à indústria e mostrar a importância que hoje vocês têm neste processo formativo, é muito bom. Né? Então, meus parabéns a você, meus parabéns ao grupo por ter essa visão diferenciada e trazer esse conhecimento ao profissional de enfermagem. Eu agradeço em nome do grupo,
né, pelos elogios, mas isso de fato é uma preocupação, né, de todos aqui que compõem o time, porque isso impacta todo, é assim, nós somos profissionais aqui, mas nós somos usuários. Exato. Né? Todo mundo tem pai, mãe, filhos que vão usar esse sistema, né? E que pode ser a grade da minha mãe, a grade, né, da mãe de um colega de trabalho que pode não ser levantada, né? Pode ser o decúbito dela que tenha sido esquecido. Né, ou alguma outra questão, enfim. Um lençol que ficou enrugado e fez uma área de pressão. Né, uma sonda que não foi bem posicionada, mesmo, né, no centro cirúrgico. Exato. A gente meio que deixou assim, o centro cirúrgico como um mundo... Centro cirúrgico e centro de material e esterilização é alguma coisa que a gente... Né, é um mundo quase que à parte, isso. Né? E hoje não, a gente tem que trazer todo mundo justamente para que a gente equipare o conhecimento... Minimamente, pode não ser a sua prática diária, Exato. mas você tem que, né, tem que conhecer. Quando eu ainda trabalhei pouco tempo na assistência, mas às vezes aos finais de semana eu precisava remanejar. E aí quando eu falava que eu ia ter que tirar um funcionário de um lugar para o outro, era uma guerra. Eu vou te dizer que ainda é. Acredito nisso. Porque cada um acaba se... entre aspas, especializando naquele nicho, e aí a gente deixa de aprender com a outra prática do colega, né? Isso é muito ruim, eu acho que para a qualidade assistencial como um todo. Exato. Aí, James, muito obrigada. Em nome do Grupo Hartmann, eu agradeço mais uma vez a presença do James aqui, então, presidente do Corém São Paulo. Foi sensacional, eu já tinha assistido uma aula sua, tinha ficado encantado, trouxe essa ideia aqui para a companhia e todos aqui abraçaram. Então, mais uma vez, em nome do grupo, eu agradeço muito a sua presença, a sua disponibilidade e principalmente de você, da sua generosidade em dividir a sua experiência no Corém, em dividir e principalmente divulgar o que pode ser prejudicial para a carreira das pessoas, para a assistência como um todo. Então, assim, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a você, né, pela confiança, a Carla por ter aberto essa porta de contato entre nós, né, e principalmente entre o Grupo Hartmann, que esse material possa ser utilizado por todos da melhor forma possível. Para o James, enquanto enfermeiro formado há 23 anos e que escolheu a melhor profissão, que é a enfermagem, digo isso para todo mundo, é um prazer enorme. Para o James, presidente do Corém São Paulo, mais ainda. Somos 615 mil profissionais de enfermagem no estado de São Paulo, somos 25% do contingente da enfermagem brasileira. Então, ter um espaço como esse, uma oportunidade como essa, de levar conhecimento, de falar da formação e das responsabilidades que nós temos como profissional, é fundamental. Então, meu muito obrigado, que possamos ter muitos outros encontros como esse para levar a enfermagem sempre à frente. Teremos. Eu agradeço a presença de quem acompanhou mais esse episódio do Undicast e lembrando para que vocês nos sigam também nas nossas redes sociais. A Hartmann sempre leva conteúdos relevantes da saúde geral, mas principalmente voltados à prevenção e ao tratamento de feridas de difícil cicatrização. A Hartmann apoia, cuida e protege.